nós seguimos falando sobre segurança pública porque a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara deve votar hoje o projeto de lei que equipara facções criminosas a terroristas. O projeto, apresentado pelo deputado Danilo Forte, do União Brasil do Ceará, e relatado na CCJ por Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, visa alterar a lei antiterrorismo, que existe desde 2016. O texto amplia os critérios utilizados para classificar um ato como terrorista. Um exemplo para a adoção da classificação seria considerar o domínio ou o controle de área territorial. E sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o deputado federal, Coronel Tadeu. Deputado, bom dia, seja muito bem-vindo ao Jornal da Oeste, primeira edição. Muito obrigado por nos atender. Bom dia, Daniel. Bom dia para todos. Uma satisfação grande estar aqui com vocês. Participam dessa entrevista Guta Pini e Berenice Leite, e eu começo fazendo a primeira pergunta para o senhor, deputado. O governo Lula, por meio dos ministros e o próprio presidente, eles já disseram reiteradas vezes que são contrários a enquadrar facções como terroristas. Como eu disse há pouco, a legislação de 2016 ressalta que a premissa para a classificação como terrorista são aqueles atentados esporádicos, ou seja, ideológicos. Ao contrário das facções criminosas que, ao fim e ao cabo, têm como objetivo principal a obtenção de lucro financeiro. Feita essa diferenciação entre a proposta e a lei, o senhor considera que a adição apresentada pelo relator pode evitar, por exemplo, que a interpretação seja subjetiva? Quero fundamentar um pouco mais a minha pergunta para o senhor. Por exemplo, atos que causem terror indiscriminado, como explodir bombas no metrô de São Paulo, por exemplo, não seriam considerados atos terroristas pela legislação atual se a organização criminosa agisse por motivos não ideológicos, mas seriam classificados apenas como homicídio ou como explosão. Como o senhor avalia? Bom, primeiro deixa eu fazer um elogio aqui ao texto do Danilo Forte, né? Ele foi muito preciso quando ele tira as facções criminosas da lei de facções criminosas, que é o projeto 12.850, se eu não me engano, e passa a enquadrar então essas facções no projeto 13.640, que aí são os atos antiterroristas, aprovada, se eu não me engano, em 2015 ou 2016, né? E foi reformulada em 2019 ou 2020, eu não lembro exatamente. Então, esse projeto do Danilo Forte, ele é muito bom, ele é até muito preciso. Eu, sinceramente, fazendo uma avaliação do texto dele, eu não mexeria, porque dá uma boa endurecida no que se refere aos atos das facções criminosas. E o que a gente vê é exatamente são atos de terrorismo, a forma com que eles trabalham, né? O armamento que eles utilizam, a forma com que eles atacam essas comunidades ou até mesmo as cidades. Nós já vimos várias vezes as ações das facções criminosas em diversas cidades do Brasil, aqui no interior de São Paulo, aqueles exemplos, por exemplo, do cangaço brasileiro, de invadir uma cidade, assaltar banco. Isso não é típico de uma quadrilha, simplesmente que vai assaltar um banco, não. Ali implanta o terror. E quando você tem essa palavra no meio, você vai conjugar terror, aí não tem como escapar. Você precisa ter um outro enquadramento. Então, o projeto do Danilo, ele vai muito bem de encontro às necessidades do momento, né? O que essas facções criminosas estão fazendo no Rio de Janeiro, em especial, são crimes de terrorismo e não tem como. E aí vem essa mudança, né, de endurecer o regime prisional, de dificultar a progressão de pena, de não ter saída temporária. São 3 exemplos que serão aplicados a partir de agora às facções criminosas se esse projeto for aprovado. Então fica aqui o elogio ao Danilo Forte, e eu espero que não haja nenhuma mudança nesse projeto, né? Eu tenho certeza absoluta que a bancada da esquerda, dentro da Comissão de Constituição e Justiça, ela fará muitas ingerências. Era para ter sido votado ontem, foi cancelada a sessão da Comissão de Constituição e Justiça, ficou para hoje, dia 5, quarta-feira, e o que eu espero é que haja um consenso ali na CCJ, né, e não permitam que a esquerda faça mudanças visando facilitar a vida das facções criminosas, que eu tenho certeza que eles vão fazer isso. Bom dia, deputado. Obrigada pela entrevista. Eu queria entender por que esse projeto foi para a CCJ agora. Até onde eu me recordo, ele foi votado, aí teve a urgência desse projeto, já era para ter ido direto para o plenário, mas, de todo modo, vocês acreditam que tem os votos, seja na CCJ ou no plenário, para aprovar esse projeto?
Bom dia, Gunda, né? Bom, vamos lá, por que ele está na CCJ? Primeiro que é para se avaliar a constitucionalidade, mas, conhecendo bem a Comissão de Constituição e Justiça, muitas vezes o que seria só para avaliar a constitucionalidade do processo não fica só nisso, eles promovem mudanças. O certo era não mexer no texto, ali é dizer, é constitucional, sim ou não. Tanto é que o deputado o Nicolas Ferreira, que é o relator, ele não mexeu em absolutamente nada, ele deixa o projeto do jeito que está. Mas o processo legislativo, ele permite, ele dá essa oportunidade dos deputados que compõem a Comissão de Constituição e Justiça apresentarem emendas, apresentar relatório substitutivo, né, e tentar fazer aquele jogo da obstrução, né, o famoso kit obstrução que a gente ouve tanto falar. Então, por permitir dar essa abertura aos partidos, uma possível mudança, né, eles, com certeza, a esquerda vai apresentar emendas, né, para poder fazer as mudanças que eles julgam convenientes. Mas o correto não seria. Se você for ler ao pé da letra mesmo, o fato de estar na Comissão de Constituição e Justiça significa avaliar somente a constitucionalidade. A comissão de mérito, que deveria mexer no texto, é a Comissão de Segurança Pública. Sobre o questionamento do requerimento de urgência. O requerimento de urgência, ele foi aprovado, tem lá o número de assinaturas suficientes, entretanto, depende do Colégio de Líderes, mais especificamente do Hugo Mota, que é o presidente da casa, ele é que tem que decidir, vamos pautar a urgência ou não. A gente faz até um paralelo com o projeto da anistia, com a urgência. Se conseguiu as 171 assinaturas do projeto da anistia, né, estávamos lá há mais de 2 anos com esse requerimento de urgência pronto para ser pautado, e somente agora, em 2025, é que o projeto andou, passou na urgência, e estamos aí caminhando a passos lentos em relação ao Paulinho da Força, que é o relator. Então é a mesma coisa agora com esse projeto do Danilo Forte 1283, se eu não me engano, de 2025. O que vai acontecer? Já tem as 171 assinaturas. Sinceramente, eu vejo isso, né, até como um atraso muito grande para a Câmara dos Deputados. Uma vez conseguida as assinaturas, na minha opinião, esse regimento da Câmara deveria ser mudado. A gente teria que dar no máximo um prazo de 5 sessões para que ele fosse pautado e votado, e se não, trancaria a pauta e pronto, seria esse o correto, porque se é urgência, 1/3 da casa está solicitando rapidez, agilidade nesse processo, não pode ficar, por exemplo, que nem o PL da anistia, 2 anos e meio aguardando a boa vontade do presidente da Câmara ou a boa vontade dos líderes, né? Esse 1/3 já deveria se sobrepor à vontade do presidente da Câmara e também dos líderes, mas infelizmente esse é o regimento da casa e por enquanto a gente tem que obedecê-lo. Coronel Tadeu, bom dia para o senhor, bom falar contigo, deputado. E olha, pelo que o senhor está aqui nos relatando, a gente está diante de uma clara manobra da esquerda do dia de ontem, com o aval do presidente da Câmara, Hugo Mota, que eu estou sabendo que também abriu a ordem do dia ontem, e pelo regimento, quando se abre a ordem do dia, as comissões precisam ser encerradas. Isso também acabou atrapalhando ali o andamento da votação de ontem, que talvez aconteça hoje, né? Mas, além disso, a Gleisi Hoffmann, que é agora ministra do governo Lula, parece que também fez alguns telefonemas, conversando com partidos de centro, e ao que tudo surtiu efeito, porque nessa reunião de líderes acabaram decidindo por não pautar a urgência. A minha pergunta é no sentido de, até onde vai essa interferência do governo? O senhor acredita que realmente, insisto, teremos voto para aprovar essa modificação, esse aprimoramento na lei antiterrorismo? Porque a gente sabe que eles também pegam pesado nessa questão das emendas PIX. O senhor tem alguma informação em relação a isso? Emendas PIX sendo distribuídas talvez nesta semana, para tentar ali manipular os votos do Centrão? Bom dia, Berenice. Obrigado pela sua pergunta. Prazer aqui estar com você no programa. Olha só, quando você fala em manobra, a gente aproveita para explicar. Esse é o jogo político dentro do Congresso, que às vezes muitos brasileiros não entendem por que é que isso acontece.
Lá dentro, estar lá dentro, o jogo é completamente diferente. Seria até complexo tentar explicar isso aqui para todo mundo de forma tão rápida. Mas vamos tentar ser um pouquinho didático e dizer o seguinte: quando o governo não quer, ele vai usar de todos os artifícios para não deixar aquela pauta seguir em frente. Olha só o que aconteceu ontem na CPI do Senado. O governo agiu e conseguiu cravar a presidência da CPI, que vai investigar corrupção, vai investigar o crime organizado. E, obviamente, a gente sabe que sempre tem um companheiro ou outro ali envolvido em alguma falcatrua. É o governo agindo no Senado Federal, atravessando aqueles corredores do Senado para a Câmara, né, do salão azul para o salão verde. O que a gente vê? Vê o governo novamente agindo. Claro que o governo não quer aprovar essa lei do Danilo Forte e claro que o governo vai agir em cima da sua base dentro do Congresso e você falou a palavra-chave: emendas, dinheiro, né, recursos federais que vão para as bases eleitorais dos deputados que, entre aspas, ainda estão apoiando o governo. E é assim que o governo age. Então, a Gleisi Hoffmann, cumprindo a sua função para a qual foi determinada e convocada como chefe da Secretaria da Casa Civil, ela fez, sim, vários telefonemas, né, conversando com políticos para que dificultassem ao máximo esse projeto e que ele não andasse. Então, imagina que isso recai também em cima do presidente Hugo Motta, e obviamente essa manobra de abrir a ordem do dia deve ter sido proposital, né? Porque nada é coincidência ali dentro. E foi o que você disse: quando ele abre a ordem do dia, obrigatoriamente todas as comissões precisam travar os seus trabalhos, parar exatamente ali. Então, para quem não conhece, inclusive, o sistema de uma comissão temática da Câmara, né, existe até uma luz vermelha ali que mostra quando o presidente abre a ordem do dia. Então, as comissões não podem, é proibido, determinação do regimento. Quando se abre a ordem do dia, o presidente da comissão que está ali no momento executando algum trabalho, ele tem que parar imediatamente os trabalhos das comissões. E isso foi feito. Por isso é que esse projeto não andou ontem dentro da Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o jogo. Existe uma regra. Então, quem joga ali, no caso, com o regulamento debaixo do braço, né? E eu diria, eu sempre aprendi essa frase, né? Um bom deputado precisa ser um bom regimentalista, que é para poder fazer andar suas pautas e travar as outras que não lhe interessam. Então, sendo um bom regimentalista, o sujeito ele anda muito bem dentro daquela casa. E é isso que eles fazem o tempo todo, né? Esse é o jogo, e o jogo, vamos deixar bem claro aqui, é para os dois lados, tanto para a oposição como para quem é governo. Mas se souber usar bem esse jogo, você pode fazer andar ou não andar uma determinada pauta. Essa sua pergunta ela é muito interessante porque o povo realmente desconhece esses detalhes, essas nuances da Câmara dos Deputados e também do Senado Federal. Coronel, gostaria que o senhor pontuasse aqui para nós do texto que o senhor conhece tão bem. O que o senhor acha de mais relevante que o senhor poderia compartilhar conosco? Qual que é a grande diferença que essa alteração da lei antiterrorismo vai trazer no combate a essas organizações? Bom, eu vou destacar então 3 coisas importantes, né? Como eu já disse, né? Ele endurece o regime prisional, ele dificulta a progressão da pena e também dificulta as saídas temporárias. Olha só, a lei dos crimes organizados, ela é uma lei como qualquer outra, ela apenas fatia um determinado comportamento de uma determinada quadrilha, de um determinado criminoso. Agora, no momento em que você joga para outra lei, ela dá um tratamento muito mais rigoroso para quem participa de uma facção criminosa, né? Nós temos aí, inclusive, a questão das investigações, que traz aí um tratamento muito mais rigoroso nas investigações. Ela permite ações de inteligência e ações que passariam a ser feitas com poderes ampliados, inclusive cooperação internacional. Olha que interessante, você está investigando um determinado grupo criminoso que você considera como uma facção criminosa,
a lei dos crimes organizados não permite você fazer esse tipo de cooperação internacional. Nesse caso, uma vez mudando o conceito do que é uma facção criminosa, nós vamos poder fazer esse tipo de investigação fora do Brasil, né? E você permite até a atuação das Forças Armadas, da ABIN, da Polícia Federal, você amplia o leque de opções para poder encurralar o crime organizado. Então você tem também a questão do regime prisional mais duro, né? Porque os integrantes eles podem e devem ser isolados, né, em presídios de segurança máxima, com restrições ainda muito maiores de comunicação, visitas, né? Então é um tratamento que se dá muito semelhante aos terroristas internacionais. Essas são algumas coisas que fazem com que quem participar de uma facção criminosa, né, vai se sentir com um peso ainda muito maior. Então, esse é o benefício que traz nesse momento. Você tira de um campo onde eles estão praticamente dando risada da lei, né, e transfere para um outro onde você vai poder endurecer e deixar esse combate ao crime organizado um pouco mais duro. Exemplo do Marcola, né? Olha só o Marcola. Ele não está enquadrado, ele sofre restrições pesadas hoje, sempre em presídios de segurança máxima, né? E tem aí a sua comunicação muito restrita em relação às visitas, né? É quase que comparar todos os membros das facções criminosas como se fosse um Marcola, ou seja, todos vão ser considerados aí os big gangster das facções criminosas. Por isso eu considero um projeto muito inteligente, muito viável para os dias de hoje, porque as facções cresceram demais. Elas estão se sobrepondo ao Estado e isso tem realmente perturbado a vida da sociedade, principalmente quem mora nessas comunidades que são dominadas pelo tráfico. Então, esse projeto do deputado Danilo Forte, ele faz exatamente isso, dar uma lição mais dura a quem quer participar de uma facção criminosa.